Bem-vindos ao CTA Centro Tecnológico AgroGalaxy. Estamos introduzindo uma nova tecnologia industrial em ácidos úmicos e fúlvicos concentrados no mercado. Devemos primeiro falar sobre o humus. Se analisarmos o solo desta amostra de terras agrícolas, descobrimos que é composto por aproximadamente 45% de minerais, 50% de ar e água, 2% restos vegetais e animais, 2% de humus e menos de 1% de organismos vivos, como bactérias, fungos e insetos. A formação do humus é um ciclo contínuo. A primeira parte é a decomposição da matéria orgânica há 70 milhões de anos, em seus componentes básicos pelos decompositores, como fungos, insetos e bactérias. Junto com a decomposição está a lenta degradação de rochas e minerais pelo intemperismo natural, e organismos comedores de rochas chamados litotróficos. A segunda parte deste ciclo é a reforma dessas partículas quebradas em uma variedade de compostos químicos, chamados coletivamente humus. Eventualmente, esses compostos irão se decompor em moléculas que são quimicamente muito estáveis e resistentes a mais deterioração. Essas moléculas complexas são conhecidas como humanas, ácidos fúlvicos e ácidos úmicos. Agora que temos um entendimento básico das origens dos ácidos úmicos, vamos falar sobre a relação deles com as plantas. O alto teor de carbono do ácido úmico fornece alimento para os micróbios, melhorando assim a ecologia do solo. Mas seu principal benefício para os agricultores é a capacidade de quelar nutrientes. A palavra quelato vem originalmente da palavra grega chelai. Significa garra de lagosta. Isso se refere à capacidade de uma molécula de reter íons. Moléculas de ácidos úmicos são carregadas negativamente porque perderam íons de hidrogênio carregados positivamente. Isso cria espaços nas moléculas onde as partículas são carregadas positivamente, como ferro, cobre, zinco e manganês podem aderir. Os sistemas radiculares das plantas também são carregados negativamente, mas têm uma carga mais poderosa que dos ácidos úmicos. Como resultado, o composto de ácido úmico é atraído para a raiz da planta. Os íons carregados positivamente deixarão a molécula orgânica em favor da raiz. A planta é então capaz de absorver esses importantes micronutrientes e usá-los para crescimento e reprodução. Os íons carregados positivamente são chamados de cátions. A medida da capacidade de um solo de reter cátions é chamada de capacidade de troca catiônica. A porção mineral do solo é composta de várias combinações de areia, silt e argila, porque as partículas de argila têm uma forte carga negativa. Solos com grandes porcentagens de argila têm alta capacidade de troca catiônica, o que reduz a lixiviação dos íons catiônicos carregados positivamente. Os solos arenosos têm uma baixa capacidade de troca catiônica, então alguns nutrientes são mais propensos a serem lavados da zona raiz, devido à sua capacidade de quelar cátions. Os ácidos úmicos têm a capacidade de aumentar a troca catiônica, capacidade do solo, facilitando a absorção e a translocação de NPK e nutrientes para a raiz, tornando-os mais prontamente disponíveis para as plantas. Já os ácidos fúlvicos faz com que as membranas celulares das plantas fiquem mais permeáveis, facilita a absorção, tornando as aplicações de fertilizantes, herbicidas e inseticidas mais eficientes. Por esse motivo, podemos adicionar ácidos úmicos e enriquecer a maioria das misturas de fertilizantes simples. Se preferir adicionar fertilizantes individualmente, oferecemos várias opções para incorporar produtos úmicos e fúlvicos em sua lavoura ou indústria de fertilizantes minerais. Nossos ácidos úmicos em pó são 100% solúveis e melhor misturados diretamente no solo. Para aplicações líquidas foliares, use nossa formulação em pó no ecossistema da fazenda. Nossa elevada concentração de ácidos vem de uma das mais ricas jazidas do mundo. Obrigada.